Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei aí como é que vocês estão, mas se estiverem vendo aí o vídeo, olha só, hoje a gente vai iniciar o nosso capítulo 7 de língua portuguesa, tá bom? No nosso capítulo 7, a gente vai começar pedindo que vocês peguem o livro, tá bom? Pega o livro para acompanhar, porque vai ter aí algumas coisas que vocês vão ter que acompanhar junto comigo, tá? Para entender mais ou menos sobre o que é que eu tô falando, tá? Bom, vamos lá. A gente tem como abertura do nosso capítulo uma música. Essa música é uma música de Vinícius de Moraes, muito famoso, né? Aqui no Brasil e no mundo também. E ele colocou aí essa canção, A Casa. Dá uma olhada aí na página do livro, na abertura do nosso capítulo. Tenho certeza que você já deve ter ouvido essa música em algum lugar, na escola, em casa, enfim. Vamos ver se você já ouviu? Não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali, mas... E aí? Ouviram, né? Certeza que todo mundo já ouviu essa música por aí em algum lugar. E é bem legal, né? Olha só, tem uma pergunta. Você sabia que Vinícius de Moraes realmente conheceu uma casa bem diferente? Ele conheceu uma casa super diferente, teve a ideia e fez a música, tá? Mas que casa diferente é essa? Aí a gente tem na página 38 do livro, vai lá, coloca aí na página 38. Na página 38 a gente tem uma reportagem falando sobre essa casa. É a Casa Pueblo, tá? A gente tem essa reportagem e ela conta tudo sobre essa casa, como ela foi construída, quem teve a ideia de construí-la, quantos anos essa pessoa demorou para construir essa casa. E durante esse tempo, né, acho que foram 35 anos para construir essa casa toda, que hoje é um museu, hoje é um hotel bem famoso, dá uma pesquisada aí que vale a pena. Durante esse período, né, de construção da Casa Pueblo, o Vinícius foi lá fazer uma visita e achou a casa super diferente, porque ela realmente tinha partes que estavam construídas, mas tinha banheiro que não estava terminado, tinha partes que não tinha teto. Então ele achou bem interessante a casa e ele fez aí a música a partir dessa visita. Bem legal, né? Mas ó, eu coloquei aqui a reportagem que vocês têm aí no livro, tá? E aí a gente vai ter que observar algumas características dessa reportagem, tá? Para início eu coloquei aqui o título, né? Casa muito engraçada da música de Vinícius de Moraes existe de verdade. Quando tem uma reportagem que o título chama a sua atenção, você já fica mais interessado para ler todo o resto, né? Então, a importância do título na reportagem ser de algo interessante, que chame a sua atenção. E aí a gente tem, antes de todo o corpo do texto, a gente tem também algumas informações importantes. A gente tem ali o nome da jornalista, a pessoa que escreveu essa reportagem, que é a Juliana Ferreira, né? A gente tem a colaboração para a Folha, que a Folha é uma revista. Nesse caso aqui, essa Folha, ela é uma extensão para a Folha de crianças, tá? Não é a Folha de adultos, não, tá? É uma extensão para uma revistinha infantil, tá bom? E a gente tem a data e tem a hora que a Juliana Ferreira publicou essa reportagem lá na revista, tá? Preste atenção nessas dicas, porque a gente vai precisar de todas elas para responder lá a atividade, tá bom? Bom, e a estrutura de uma reportagem? A gente viu lá, eu acabei de falar para vocês que toda reportagem tem algumas características, né? Então eu separei aqui algumas das características de uma reportagem para que vocês já entendam aí mais ou menos o que a gente vai falar, tá? Ó, número 1,
o título da reportagem tem que ser um título bem interessante, que deixe você curioso como leitor, tá? Tem que ter o nome do autor da reportagem, tá? Tem que ter o nome do jornal ou da revista onde essa reportagem vai ser publicada. Por quê? Porque depois você pode procurar na revista e você vai encontrar. Se não tem o local onde você publicou, é muito mais difícil de encontrar, né? Tem a data e tem a hora da publicação, que também são importantes. Por quê? Porque tem muitas revistas que são semanais ou mensais ou até anuais, tá? E tem, abaixo de todo esse corpo de informações, a gente tem a informação, a reportagem em si, tá? Vamos lá. Bom, conhecendo então a reportagem, tá? Como eu falei, a reportagem é um gênero textual do universo jornalístico. Eu falei aqui sobre a Juliana Ferreira, que ela era jornalista. Então, tem que ter no universo jornalístico uma base, tá? Quando eu estou escrevendo uma reportagem, eu tenho que ser imparcial. Não posso dar ali a minha opinião, tá bom? É um texto informativo. Eu tenho que informar exatamente, com exatidão, onde aconteceu, em que momento aconteceu, hora, local, tudo. Tenho que deixar bem claro para o leitor onde está acontecendo aquela reportagem, tá? Possui parágrafos e margens. Vai aí, dá uma olhada no teu livro. Já aproveita para contar aí quantos parágrafos tem, para a gente treinar aí, né? Essa parte que a gente já estudou anteriormente. Sempre vai ter na reportagem as margens, porque sempre vai ter ali imagens, fotografias junto da reportagem, que é para ficar mais interessante para o leitor também, né, gente? E onde é, então, que nós encontramos essas reportagens? Olha lá, revistas e jornais, tá? Lembrando que algumas revistas podem ser digitais, tá, gente? Jornais também. Antes, há muito tempo atrás, a gente não tinha, né? Acesso livre à internet, assim como a gente tem hoje. Então, as revistas, ainda tem, tá? Revistas impressas e jornais, onde a gente pode encontrar reportagens. Bom, agora você já sabe como é a estrutura de uma reportagem. Vamos praticar. Você vai lá responder as questões da página 38 até a 44, tá? Dá um pause, responde e aí a gente vai continuar a nossa aula. Tá? É isso aí, não acabou não, tá? Agora a gente vai para a parte bem legal do nosso capítulo 7, que é falando sobre as coisas. Então, em todo lugar que a gente está, tem coisas e todas essas coisas têm um nome, né? Vamos lá, calma aí. Eu coloquei aqui o nome substantivos. Já que a gente está em língua portuguesa, a gente tem que falar aí algumas palavrinhas diferentes que a gente tem que aprender, né? Tudo à nossa volta tem nome, certo? Como eu já falei. O nome é importante, pois ele identifica todas as coisas que existem. Eu coloquei aqui 4 exemplos. Árvore, um menino ali, uma menina e um cachorro. Essas coisas têm um nome que a gente conhece e consegue identificar. Você sabe o que é uma árvore, o que é um menino, o que é uma menina, o que é um cachorro, tá? Na língua portuguesa, a gente diz que substantivo são palavras que dão nome às pessoas, animais, lugares, sentimentos. Então, tudo que tem nome, que a gente conhece, identifica, é um substantivo, tá? Vamos lá. A gente tem a classificação desses substantivos na língua portuguesa, tá? Como assim, tia? A língua portuguesa separou os substantivos e classificou eles de acordo com o que eles identificavam.
Então, a gente tem aqui o exemplo, o substantivo comum. Nomeiam os seres de forma geral. Então, eu vou dizer que tudo que tem nome que eu conheço e que é geral, sem identificação pessoal, é um substantivo comum. Eu coloquei aqui, ó, árvore, cadeira, escada, flor e menino. Eu não identifico que árvore é essa. Ela é uma árvore. Eu não identifico que cadeira é essa. Ela não tem um nome, né, gente? É cadeira. O mesmo acontece com a escada, com a flor e com o menino, tá? Então, vamos recapitular. Toda palavra que nomeiam seres de forma em geral são chamados de substantivos comuns, tá? Vamos lá. O próximo substantivo é o substantivo próprio. A gente já falou várias vezes sobre ele, tá? Mas a gente vai sempre relembrar, porque vai ter uma regrinha lá que vocês lembram também como é, eu tenho certeza, ó. Os substantivos próprios nomeiam os seres ou lugares específicos. Vocês já viram algumas figuras dessas, né? Eu coloquei nos exemplos anteriores. Só que agora, como são substantivos próprios, elas têm um nome, né? Uma identificação. Olha só. A imagem aqui não ficou muito boa, mas é uma árvore que vocês conhecem, que é aquela árvore que tem ali, uma das maiores que a gente tem aqui no nosso jardim, que é o pau-brasil, tá? É uma árvore que tem uma espécie, um nome específico, inclusive foi através dessa árvore que o nosso país tem um nome, né? A gente tem aqui, ó, essa menina agora tem um nome específico para ela, essa é a Júlia. Eu posso dizer assim, gente, a Júlia, ela tem um lacinho vermelhinho no cabelo? Vocês vão saber de quem eu estou falando, porque ela tem uma identificação. Ela é específica, é a Júlia, tá? O mesmo acontece ali, ó, com o José Felipe, tá? Eu posso dizer, gente, o José Felipe, ele está vestido com um short azul? Vocês vão saber que é o José Felipe, tá? Ele não é agora um menino, ele é o José Felipe. Então, é um substantivo próprio, tá? E por último ali eu coloquei um dos cartões postais da nossa cidade, que é a Concatedral, né? E essa Concatedral fica na cidade de Arapiraca. Então, a gente sabe e diz que é um substantivo próprio porque nós temos um nome para a nossa cidade, tá bom? Bom, agora tem mais um tipo de substantivo, tá? É o substantivo coletivo. Gente, os substantivos coletivos indicam um agrupamento ou um conjunto de coisas ou seres, tá? Quando eu falo isso, e eu fiz aqui mais uma pergunta para vocês, eu coloquei uma casa ali como exemplo. E fiz aqui a pergunta, o que você precisaria para construir uma casa? Você precisaria de materiais. Por que, tia? A palavra materiais está dizendo que eu preciso de um conjunto de coisas para construir essa casa, certo? Então, eu posso dizer que ali, materiais, simboliza um substantivo coletivo. Por quê? Porque eu vou precisar só de tijolo para construir a casa? Não. Vou precisar de tijolo, cimento, areia, telha, madeira, enfim, uma infinidade de coisas para a construção dessa casa, tá? Aí a gente tem, eu coloquei aqui para vocês uma lista de substantivos coletivos, vocês vão ter aí nas páginas de atividade, alguns desses aqui, e vocês vão entender melhor, tá? Quando a gente estiver fazendo aí a atividade. Olha só, eu tenho aqui uma linha de substantivo comum, tá? Eu tenho aqui a estrela, formiga, um gafanhoto e uma ilha. São substantivos comuns. Vocês sabem o que é uma estrela, um gafanhoto, uma ilha, né? Uma formiga. Aqui nessa linha eu coloquei os substantivos coletivos desses substantivos comuns. Quando eu tenho um grupo de estrelas, eu estou formando uma constelação.
Então, qual é o coletivo de estrela? Constelação. Qual é o coletivo de formiga? Formigueiro. Qual é o coletivo de gafanhoto? Nuvem. Qual é o coletivo de ilha? Arquipélago. O mesmo eu fiz aqui desse lado, ó. Aqui eu tenho a linha de substantivos comuns e aqui uma linha de substantivos coletivos. Aqui eu tenho abelha. Qual é o coletivo de abelha? Colmeia. Qual é o coletivo de aluno? Classe. Qual é o coletivo de ator? Elenco. E por último, qual é o coletivo de cabra? Rebanho. Tá? Então volta, se não entendeu muito, volta, porque alguns coletivos têm que ser memorizados e estudados para serem aprendidos. Tá? A gente tem que repetir várias vezes para lembrar desses coletivos depois. Ok? E agora que você já sabe aí quais são os tipos de substantivo, já sabe o que é substantivo, né? E agora já sabe que existem alguns tipos de substantivo e que a gente vai estudar sobre eles. Vai lá, responde as páginas de atividade da 45 até a 50, tá? Dá um pause e responde a atividade. A gente se vê na próxima aula de português, tá bom? Um beijo e até mais!